Professor, a pergunta é a seguinte: se a teoria sobre o inferno é uma invenção do diabo, por que a Bíblia diz que Cristo desceu ao inferno? Ao analisarmos 1 Pedro 3, 18 e 19, ao lado de Mateus 27, 52 e 53, está anotando aí, professor? Estou. Concluímos que Jesus, após a sua morte, desceu ao inferno, salvou os santos presos na morte e os ressuscitou para a vida. E aí, professor? Como é que fica essa questão? Vamos lá, ó. Mateus 27, 52 e 53. Isso. Ali menciona-se a ressurreição de justos e não de injustos. Então Cristo não foi para o inferno, né? Cristo, ao morrer, quando ele ressuscitou, no domingo pela manhã, ele morreu na sexta, ele falou assim em João 20, 19, Tito, para Maria, né? Não me detenhas porque eu ainda não subi para o meu Pai. Se Cristo não foi para o céu, muito menos ele iria para o inferno. É claro que Cristo estava na sepultura. Então, quem foi ressuscitado em Mateus 27, 52 e 53 foram pessoas justas. Justo não estaria no inferno de fogo, sendo atormentado. Agora, essa ressurreição, ela está com a ressurreição de Cristo, então pessoas foram ressuscitadas, é isso? Foram ressuscitadas, essas pessoas, Tito, foram está para o relacionado céu. com a ressurreição de Cristo. Exatamente, foram para o céu como troféus da vitória de Cristo sobre a morte. Tem um texto aqui muito bonito que fala sobre isso. Efésios 4, 8 e 9. Depois eu vou explicar 1 Pedro. Efésios 4, 8 e 9 menciona que essa ressurreição de justos, quando Cristo ressuscitou, houve uma coisa incrível na natureza e aquelas pessoas ressuscitaram, de acordo com Mateus 27, 52 e 53, para falar às pessoas que estavam em Jerusalém que Cristo havia ressuscitado. Então não eram pessoas ímpias, Jesus não foi para o inferno pregar para alguém subir e falar sobre Cristo, né? Isso não teria lógica alguma. Efésios 4, 8 e 9 afirma o seguinte: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Esses prisioneiros eram pessoas que estavam presas na morte, na sepultura. Essas pessoas, sim, Cristo levou para o céu. Agora vamos analisar 1 Pedro, capítulo 3. Lá não diz que Cristo foi para o inferno pregar de forma alguma. O problema é que às vezes nós isolamos o texto e pegamos só o versículo 19, e aí gera-se uma confusão tremenda. O verso 19 diz o seguinte: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aí, com base num verso isolado, pensamos assim: olha, Jesus desceu ao inferno, pregou os espíritos que estavam presos no inferno para dar a eles uma nova chance e eles foram levados ao céu. Isso não é doutrina bíblica por vários motivos. Primeiro, quando você lê 2 Coríntios 6, verso 2 e Hebreus 3, verso 13, lá é dito que o único momento em que o ser humano tem a oportunidade para ser salvo é enquanto está vivo. Depois de morto, acabaram-se as chances. Então leia Hebreus 3,13 e também 2 Coríntios 6, verso 2. Então a Bíblia não defende a ideia de uma segunda oportunidade de salvação depois da morte. E nem o cristianismo como um todo aceita uma heresia dessa. Mas vamos entender o que Cristo quer dizer em 1 Pedro 3. Nós precisamos, querido telespectador, dialogar com a Bíblia, muitas vezes para podermos entendê-la. Então nós temos que fazer algumas perguntas. A primeira já foi respondida. Existe oportunidade de salvação depois da morte? Você vai em 2 Coríntios 6, verso 2, Hebreus 3, 13, lá diz que não. A oportunidade de salvação é nesta vida. Outra pergunta. Quem pregou? Quem são esses espíritos e que prisão é esta? Se nós respondermos pelo menos essas 4 perguntas, o texto se tornará claro para nós. E como que nós respondemos essas perguntas? Deixando que a própria Bíblia se explique. E eu vou ler a partir do verso 18 ao 20, e nós vamos entender que espíritos são esses a quem Cristo pregou. Verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Que Espírito é esse? Quando você vai na Nova Versão Internacional, você vê a tradução correta do texto. Esse Espírito aqui é o Espírito Santo. Não foi Cristo que desceu até um lugar em Espírito para pregar. Foi o Espírito Santo que pregou e foi esse mesmo Espírito Santo que atuou na ressurreição de Cristo. Então quem é o Espírito aqui? Quem pregou? O Espírito Santo. Vamos para o verso 20. Depois que afirma que o Espírito Santo pregou aos espíritos em prisão, o verso 20 afirma assim: os quais noutro tempo foram desobedientes,
quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Esses espíritos a quem o Espírito Santo pregou eram os antediluvianos, as pessoas que estavam recebendo a mensagem de Deus e que não quiseram se arrepender. Por isso que em Gênesis 6, versos 13 e 4 afirma que o Espírito Santo não contenderia para sempre com o ser humano. E o tempo de vida dos antediluvianos seria 120 anos para eles se arrependerem. Então, quem pregou não foi Jesus, foi o Espírito Santo. Quem são esses espíritos? Os antediluvianos. Por quê? A Bíblia, Tito, apresenta muitas vezes o termo espírito como se referindo a pessoas vivas. Tem várias traduções para o termo espírito. Então, vou dar um exemplo para o telespectador e ouvinte anotar. Hebreus 12, 22 e 23. Ali menciona o espírito dos justos aperfeiçoados. Ali está se referindo a pessoas vivas que congregavam na igreja. Então a Bíblia usa o termo espírito em alguns momentos para se referir a pessoas vivas e nunca a pessoas mortas. E que prisão é essa? Provérbios 5, 22 responde. Lá é dito o seguinte, eu até vou ler esse texto para nós finalizarmos a explicação. Provérbios 5, 22 nos diz que prisão é essa. As perguntas hoje são capciosas, hein, professor? São perguntas interessantes e fortes. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido. Então a prisão onde os antediluvianos estavam presos era a prisão do pecado. Relendo 1 Pedro 3, do verso 18 ao 20, a tradução é essa. Cristo, por meio do Espírito Santo, pregou aos antediluvianos que estavam presos na cadeia do pecado. Nada mais que isso. A Bíblia não está ensinando aqui, em hipótese alguma, uma oportunidade de salvação depois da morte. Muito bom, professor, muito bom. Eu só queria mandar agora um abraço para a Andréia. Andréia, você está escrevendo para a gente aqui, até assim, pô, fico chateado porque vocês não respondem a minha pergunta. Hoje não veio sua pergunta. Mas, Andréia, são muitas perguntas.